Como você enxerga os problemas da vida? É tanto problema que você nem sabe por onde começar. Você nem sabe separar um problema do outro. Neste episódio eu quero te mostrar uma forma simples de categorizar os problemas para que você consiga ver as coisas de uma outra maneira. Vamos lá? Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. Este é o episódio número 7, um novo olhar para os problemas. Eu sou Adriano Sugimoto e serei o seu anfitrião aqui nesta casa, diretamente de Londres. E você deve perceber que eu estou gravando num lugar diferente, eu estou na sala da minha casa em vez de estar no estúdio, porque hoje está muito quente, é o dia mais quente desse ano em Londres. Minha rotina mudou completamente e eu tive que me adaptar a essa nova rotina, a esse novo formato. Por isso eu estou gravando num lugar mais aberto, mais arejado, e você vai escutar uns barulhos de carro aí no meio, umas pessoas falando, uns passarinhos, que é sempre bom também, né? Pra gente ter esse som ambiente, de certa forma é até divertido. Como que surgiu a ideia do que eu vou falar aqui para você? Na verdade, esse episódio ele não tem um script tradicional como os outros episódios tiveram até aqui. Isso é simplesmente uma ideia que surgiu quando eu estava escutando um podcast, inclusive, da Samantha Ryan, e ela entrevistava o Naval Ravikant. E eles falavam sobre felicidade. Me chamou muita atenção que ele disse uma coisa muito simples, não era nem a parte mais importante do podcast. Ele disse que os problemas têm 4 origens. Todos os problemas da nossa vida têm somente 4 origens, coisa que é muito interessante se nós pararmos para olhar, que muitas vezes a gente simplesmente acha que tem problemas na vida, a gente acha que a vida está complicada e a gente não para separar o que é uma coisa de um lado, o que é uma coisa do outro, porque cada tipo de problema que nós tivermos na nossa vida tem uma solução diferente. Então, muitas vezes a gente tá com um problema, vendo o efeito daquele problema em uma outra coisa e querendo resolver uma terceira. Então, vira tudo uma salada de frutas, uma misturada tão grande que a gente fica perdido nisso. É muito comum a gente estar perdido nos problemas. Por que isso acontece? Porque a gente não sabe nem olhar os problemas, a gente não sabe nem definir. Se alguém te perguntar qual que é o seu problema, a gente vai listar aquelas coisas clássicas normalmente, não é? Mas se alguém perguntar, tá, o que você quer da vida? A gente vai também falar simplesmente aquelas coisas clássicas que todo mundo fala. Vai ser feliz, ser rico ou qualquer coisa do tipo. Mas poucas vezes a gente realmente sabe o que a gente quer e também poucas vezes a gente sabe qual que é o nosso problema. Então, quais são essas categorias? Quais são as categorias que nós temos, o que ele trouxe nesse podcast? Eu peço desculpas se você estiver ouvindo muito barulho, tem um caminhão de entregas descarregando aqui, mas isso é muito bacana. Olha só, as categorias são dinheiro, saúde física, relacionamentos e saúde mental. Olha só que legal, se a gente simplesmente olhar para isso, nós vemos que, nossa, existem categorias, existem formas de dividir esses problemas. E só por olhar que existem categorias, a gente começa a perceber que cada coisa, cada tipo de problema, cada problema em cada área tem uma forma diferente de ser encarada. Você consegue perceber? Um problema de dinheiro tem que ser encarado de um jeito, um problema de saúde
física tem que ser encarado de um outro problema, assim como um problema de relacionamento tem que ser encarado como um problema de relacionamento. Se a gente mistura as coisas, a gente cria um problema muito grande. Então, apesar de existirem separações, a sensação que nós temos muitas vezes é que é tudo uma coisa só. E uma coisa afeta a outra, não é? Se eu tenho um problema de dinheiro, esse problema de dinheiro muitas vezes afeta os meus relacionamentos, não é verdade? Eu lembro que, principalmente no começo do meu casamento, assim, né? As coisas no começo geralmente não são muito fáceis. E nós tivemos, né? Um endividamento, aquela coisa e tal, aqueles problemas. E esses problemas afetaram muito o o meu relacionamento com a Michelle, né? Porque cada coisa que a gente vai fazer na vida, a gente vai pensando, tá aí, meu Deus, e o dinheiro? E eu vou sair, mas eu vou gastar. E consegue perceber que um problema de uma coisa afeta muito outra coisa. E é difícil separar um do outro, não é? Então, imagina que se eu não tenho dinheiro, se eu tenho um problema com dinheiro, meu relacionamento é afetado. Se eu tenho um problema de saúde física, esse problema de saúde física vai afetar a minha saúde mental. Se eu tenho um problema de saúde mental, digamos assim, eu vou ter um problema de relacionamento muitas vezes. E todas as outras combinações possíveis. Uma coisa atrapalha a outra coisa. Uma coisa atrapalha aqui e eu tenho um problema lá. É engraçado essa conexão entre um e entre o outro. Só que quando essas coisas misturam, muitas vezes a gente se sente tentado a querer resolver o outro problema. Imagina que eu tenho um problema de dinheiro e esse problema de dinheiro afeta o meu relacionamento. E aí eu começo a achar que o problema é no meu relacionamento. E eu começo a querer resolver problemas, a achar que está tudo errado no meu relacionamento, mas na verdade é o dinheiro que está tirando a minha paz e eu não paro para pensar no problema de dinheiro. Consegue perceber? Cada um desses blocos, cada uma dessas situações, elas têm uma particularidade. Então são 4 categorias, cada categoria tem a sua particularidade, tem um jeito mais específico de resolver aquilo. Não é? Você deve perceber que um problema de dinheiro e um problema de relacionamento se resolvem de formas diferentes. É meio óbvio, né? Apesar de a gente não parar para pensar nisso muitas vezes. Então, algumas particularidades simples, bem óbvias assim para você lembrar. Problemas de dinheiro. O problema de dinheiro, nossa, quantas vezes eu falei problema nesse podcast, né? Esse problema de dinheiro, ele é simplesmente um resultado do que entra para você de dinheiro, né? A sua receita, menos o que sai de dinheiro de você, que é a sua despesa. Isso incluindo também as dívidas que talvez você tenha que pagar, incluindo também o conhecer os juros que é mais alto para você pagar primeiro, ou qual conta tem aquela prioridade, é saber de tudo isso que entra ou que sai. Então, quando nós temos um problema com dinheiro, o que adianta sair brigando com todo mundo, ficar estressado e aquela coisa toda? Não adianta nada. Então, o foco sempre num problema financeiro é o que eu ganho e o que eu gasto. Ou eu foco num, no outro, idealmente nos dois, mas esse problema não precisa respingar em todas as outras coisas. Eu não preciso encontrar uma pessoa na rua e começar a falar de todos os meus problemas financeiros, que não vai resolver nada. Às vezes a gente acha que fazer alguma coisa em outra área ajuda aquele problema, mas não ajuda. Então, aí a gente começa a moldar o que eu quero falar aqui com você, que é muito importante, é a gente separar
coisas em caixinhas, sabe? Separar cada problema no onde ele pode ser resolvido. Eu separo os problemas. Problema financeiro tem que ficar contido dentro de um círculo que vá resolver aquele problema. Saúde física. O que tem umas particularidades da saúde física? Bem, se eu tenho alguma doença, algum problema, eu preciso fazer o tratamento dessa doença, certo? Tratamento. Então eu tenho que ir ao médico, eu tenho que buscar quais são os remédios que eu devo tomar, quais são as recomendações, e é isso. Todo o desespero que pode vir com esse problema, essa doença, eu tenho que tentar deixar de lado, tá vendo? Porque um problema de doença eu recebo de problema de saúde com uma doença, eu resolvo tratando isso pelos meios que existem na nossa sociedade, na medicina, para que isso seja tratado. Concorda comigo? Um outro ponto de saúde física que muitas vezes as pessoas vão pensar. A alimentação é uma coisa muito importante, obviamente. Tudo que nós somos, o nosso corpo, ele é fabricado com uma maravilha da natureza, ele é simplesmente fabricado com aquilo que a gente come. Não é? A gente come uma batata, arroz, feijão e aquilo vira um pedaço da gente, vira um braço, uma perna, cabelo, vira todas as coisas, vira até pensamentos, inclusive. Então nós temos que cuidar da nossa alimentação, beleza? Mas cuida da alimentação sem ficar neurótico. O que é outra coisa? Exercício físico, por exemplo. Exercício físico é extremamente importante para o nosso corpo. Se ficar sedentário faz muito mal para nós, então nós temos que fazer exercício físico com certa regularidade. Eu sempre tento correr meus 6 quilômetros aqui no parque, perto de casa, e hoje inclusive foi o dia mais difícil desse ano de correr, porque estava muito quente, mas eu não devo ter um problema mental porque eu não consegui fazer esse exercício físico, tá vendo? Esse exercício físico é simplesmente para cumprir uma coisa que eu deveria fazer na minha vida, tá certo? E se foram os pontos de saúde física, vamos falar um pouquinho de relacionamentos. Relacionamento é toda aquela comunicação, como que as coisas acontecem entre eu e a outra pessoa, entre eu e outras pessoas. Quais são os tipos de pessoas, digamos assim, as conexões que normalmente nós temos? Nós temos família, nós temos amigos, nós temos as nossas relações no trabalho, nós temos o casamento que pontualmente merece alguma atenção maior, porque esse casamento é uma pessoa que você escolheu viver com ela, então os laços dentro de um casamento, eles são muito cruciais ou importantes. Nós devemos prestar muita atenção nesse relacionamento principalmente. E aí, quando nós temos várias formas de relacionamento, é muito importante prestar atenção que cada relacionamento tem uma particularidade. Eu devo tratar aquele relacionamento de uma forma específica. Então, eu não posso tratar meu marido, esposa, da mesma forma que eu trato meu amigo. Eu não posso tratar um amigo da mesma forma que eu trato alguém do meu trabalho. Eu não posso tratar alguém do meu trabalho como eu trato alguém da minha família. Cada tipo de relação tem que ter um formato, um jeito que nós devemos ir descobrindo conforme nós formos vivendo. E aí nós vamos lembrar que a gente está falando aqui que nós devemos classificar os problemas. Então, saber que aquele problema existe, saber que ele está lá e principalmente fazer alguma coisa em prol da melhoria daquela situação. Às vezes nós estamos mergulhados em tantos problemas e nós acabamos gerando outros problemas a partir daquele sem resolver o problema original. Então, se eu tenho um problema com
o meu marido ou minha esposa, eu tenho que ativamente fazer alguma coisa para que as coisas mudem. Eu não posso simplesmente aceitar que aquilo seja da forma que é. Não posso, eu preciso me esforçar para que alguma coisa mude. Por quê? Porque senão eu estou simplesmente aceitando as coisas da forma que elas são e deixando de lado o caminhão de oportunidades que a gente tem na vida. A gente tem muitas possibilidades na vida. Olha, eu posso fazer isso, né? Eu posso falar de um jeito, posso falar de outro, posso sugerir que a gente vá num lugar X, no outro lugar, e aí eu vou melhorando, mas sem respingar de novo, falando, sem respingar esse problema de casamento no trabalho, sem contar para todo mundo, sem levar isso muitas vezes para a vida lá na frente. Por quê? Às vezes, alguém da minha família me falou alguma coisa e eu fiquei tão triste com aquilo, eu tive um problema de relacionamento tão grande que eu vou carregando para todas as outras áreas, para todas as outras pessoas sem perceber. Não é? Vamos lembrar que a ideia aqui é deixar as coisas dentro da caixinha respectiva para aquela coisa, tá certo? E aí nós chegamos no último tópico, no último ponto, que é saúde mental. Saúde mental tem o primeiro ponto, que é igualmente a saúde física, que nós podemos ter alguma doença psicológica, algum problema que realmente tem que ser tratado, não é? Com medicamentos, com terapias e tudo mais. E, além disso, nós temos todos os outros problemas que desaguam em problemas mentais. Isso aí é muito importante da gente ver, porque um problema de dinheiro gera um problema mental, um problema de uma inconsistência dentro da nossa cabeça. Um problema de relacionamento gera um problema mental. Um problema físico, de saúde física, gera um problema mental. Tudo deságua dentro da nossa cabeça e a gente fica remoendo aquilo o tempo todo. Isso é a grande pegadinha da nossa mente, do nosso cérebro. Por quê? Nós, como seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de lidar com problemas, de ter imaginação, resolver coisas de forma criativa. Isso é lindo. Só que quando essa mesma mente começa a pegar todas as informações que estão à nossa volta e projetar um futuro, alguma coisa que quase que impossível de acontecer. Já aconteceu isso com você? Você fica pensando em coisas que nunca vão acontecer e de fato nunca aconteceram. E aí essa projeção de tantos problemas, de tantas coisas, cria um problema mental muito grande. Consegue perceber? Então, eu tenho um problema de relacionamento com uma pessoa e eu fico pensando, meu Deus, o que aquela pessoa vai pensar de mim? O que será que ela está falando de mim? E isso, e aquilo. E um problema de relacionamento gera um problema mental, sem que a gente perceba. Não é? A gente tem, por exemplo, um problema, não que seja de saúde física, mas é que já viu que algumas pessoas, talvez você, muito provavelmente, tem algum probleminha com seu corpo, né? Eu não gosto disso, não gosto daquilo. E aí existe o caminho de você fazer algo para que aquilo mude e existe o caminho de você aceitar aquilo da forma que aquilo é. Os dois caminhos podem ser bons, mas eu não posso querer espirrar isso em toda a nossa volta achando que vai resolver. Eu não posso me perder nessa ideia. Consegue perceber? Típico ponto, vamos falar assim bem direto. Peso, não é? As pessoas se preocupam muito com peso. E olha só, imagina como que você tem uma mente tão boa, tão inteligente, consegue até elaborar pensamentos sobre isso. Imagina que um cachorro, um animal, nunca vai se preocupar se ele está um pouquinho gordinho ou não está.
Não é relevante para ele e não deveria ser relevante para nós seres humanos também. Então existem duas formas. Então eu posso cuidar da minha alimentação, cuidar de exercício físico e tal, e aí me aproximar do que eu gostaria. Ou eu posso me aceitar da forma que eu sou. Ambas as formas são maravilhosas, tá? Mas uma vez que a gente escolhe um determinado método, a gente já tem que saber que aquele ponto está sendo resolvido. Não transforma todos os problemas em problemas mentais, tá? Não transforma isso em problema mental que pode atrapalhar muito a sua vida. E é muito legal essa ideia. Por que eu quis trazer essa ideia de separar os problemas em caixinhas aqui, mesmo sem ter aquele script todo? Porque muitas vezes e isso acontece comigo, aconteceu e vai continuar acontecendo. Um problema junta no outro e junta no outro, e muitas vezes a gente não percebe por que nós estamos sofrendo, por que a nossa mente está tão carregada, e a gente começa a criar soluções meio que paliativas, né? Eu estou estressado, eu vou meditar. Eu estou estressado, eu preciso acordar mais cedo e fazer isso, fazer aquilo, eu preciso ganhar mais dinheiro. E são simplesmente coisas que talvez ajudem, talvez aliviem, né? Imagina, vou tomar um sorvete, eu adoro sorvete. Inclusive eu mesmo faço isso. Mas essa solução indireta, extremamente paliativa, não resolve de forma alguma. Bem, já antecipei um pouquinho da nossa finalização, que é as soluções. Como que a gente soluciona as coisas? Primeiro ponto é tratar cada coisa de forma individualizada, como nós estamos falando aqui desde o começo. Um problema de dinheiro tem que ficar no âmbito do dinheiro. Um problema de relacionamento tem que ser resolvido ali naquele relacionamento e não ser espalhado por todas as coisas. Segundo ponto, a gente tem que criar ações, e realmente ações relacionadas ou para resolver a causa e não o efeito. Como nós falamos, se eu tenho um problema de dinheiro que afeta o meu relacionamento, eu tenho que resolver o problema de dinheiro especificamente e não o problema do relacionamento, porque nem tinha problema ali. Eu criei aquele problema. E aí eu não posso me perder em coisas auxiliares. Muitas coisas são auxiliares no mundo. Por exemplo, comprar. Muitas pessoas saem comprando muitas coisas. Por quê? Porque a sensação de compra muda alguma coisa lá dentro, daquela pequena satisfação, mas que na verdade não resolve nada. Às vezes eu tive um problema de relacionamento e agora eu busco ser rico, ter muito dinheiro, porque esse dinheiro vai resolver o meu problema de amor não correspondido. E você consegue perceber como que isso não faz sentido? Não faz sentido a gente querer fazer isso. Terceiro ponto, extremamente importante, que inclusive foi a Michelle, minha esposa, que botou esse ponto aqui, crucial. Buscar pessoas que têm problemas semelhantes, o mesmo problema ou alguma coisa parecida. Muitas vezes nós tendemos a pensar que o nosso problema é o maior problema do mundo, e não é. Nosso problema nunca é o maior e nós nunca seremos o primeiro a passar por aquele problema. Já teve muitas pessoas que passaram e com certeza muitas pessoas que resolveram esse problema. Então, busque pessoas que têm um problema semelhante ao seu para você ver como que essas pessoas lidam com isso, o que acontece, o que eu não estou sabendo ainda sobre essa situação. E hoje em dia, com a internet, fica tudo ainda muito mais fácil. É fácil encontrar pessoas pelo tema, pelo formato, e aí nós conseguimos nos aproximar dessa ideia. Nossa, a pessoa sofre muito com relação a X. O que ela tem feito? O que ela passa? E simplesmente ver que pessoas passam pela mesma coisa já é um alívio muito grande e ajuda muito a nossa vida.
Bem, gente, esse foi o episódio número 7, um novo olhar para os problemas do Guia da Vida. Semana que vem nós falaremos sobre necessidades da vida. Eu quero trazer uma abordagem também de separar coisas para a gente conseguir analisar quais são as nossas necessidades. Lembrando que o Guia da Vida vai ao ar às sextas-feiras, está disponível no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, Deezer e muitas outras plataformas de streaming. E outra coisa que eu quero te falar é que nós temos agora o Boletim Consciência, que é enviado por e-mail. Então, se você quiser receber o Boletim Consciência diretamente no seu e-mail, entre em guiadavida.net, que você vai ser redirecionado ali para o meu site e vai poder assinar minha lista e receber os meus e-mails. Eu sou Adriano Sugimoto e eu agradeço muito, muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!